Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão acompanhando a gente nos estudos das orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar o livro que se chama Irmão José. O livro Irmão José. E o capítulo, que é o capítulo 67, chama-se Dentro de Casa. Dentro de casa. Eu quero que vocês pensem comigo, porque aqui, dentro de casa, ele vai trazer situações de dentro de casa. Ele não vai trazer situações da casa mental, da sua casa afetiva, da sua casa emocional. Dentro de casa. Dentro de casa. E aí a gente vai avaliando na nossa casa íntima também. Mas ele vai falar dentro de casa. Olha bem. Dentro de casa, em contato com os teus familiares, evita provocações. Aqui, eu vou continuar o texto, mas aqui já dá para parar. Porque só essa frase aqui já dá para a gente pensar nela a encarnação toda. Eu sei que a gente estuda, semana que vem a gente fica assim, o que foi mesmo que foi falado? Que a gente é assim. Olha a proposta dele. Dentro de casa com os teus familiares, evita provocações. E fica muitas famílias têm aquele espeto imaginário. A frase é só para cutucar. Para que isso? Se está todo mundo construindo junto, para que isso? Evita provocações. Não lhes efetues cobranças desnecessárias, nem os submetas a pressões psicológicas. Não efetue cobrança desnecessária. Porque tem cobrança, gente, que não vai fazer a menor diferença naquele contexto familiar. Não vai fazer a menor diferença para aquelas relações. Não vai fazer a melhor diferença para o crescimento nem de quem fala, nem de quem escuta. Não lhes efetues cobranças desnecessárias, nem os submetas a pressões psicológicas. Sabe uma forma de pressão psicológica? A gente vai ver. A gente vê isso nos movimentos sociais, mas principalmente nos movimentos políticos. Quando a pessoa quer conquistar aquilo que ela gostaria, que ela acha que é importante, ela aumenta o tom de voz. Ela começa a gritar. Gente, quantos lares convivem com grito dia a dia? Quantos lares? Aí ele fala aqui da pressão psicológica, olha bem, não lhes efetues cobranças desnecessárias. Não lhes efetues, nem os submetas a pressões psicológicas. O grito é uma pressão psicológica. Absurdamente desnecessária, mas a pessoa acha que se ela aumentar o tom de voz, ela vai conseguir. E nós temos isso, eu dei exemplo do movimento político, porque é o movimento social que a gente mais conhece que usa do grito como força de expressão. E que não é. A gente não lembra nem de Jesus gritar. Pessoa mais falada no mundo, mais estudada no mundo, nunca gritou. O Augusto Cury, que é psiquiatra, ele tem 4 livros que chama-se A Análise da Inteligência de Jesus. Oh, gente, aquilo ali é de uma profundidade. Não é um livro da Lavra Espírita. Tanto que os livros dele já estão em publicações, não esses. Esses e outros estão em mais de 40 milhões de publicações. Já chegaram em mais de 70 países. O psiquiatra Augusto Cury, que trabalha conosco aqui, dia a dia, trazendo várias orientações sobre diversas relações. E aí ele fala sobre a análise da inteligência de Jesus. E ali ele vai falando também do movimento de fé dele quando ele começou a fazer os estudos. Do aprofundamento dele, do investimento dele, porque ele não tinha a forma consolidada da fé, a não ser quando ele começou a se envolver com o estudo da análise da inteligência de Jesus. Então, voltar no exemplo, pressão psicológica. A pressão psicológica mais simples que exerce dentro de casa é aumentar o tom de voz, gritar. Para quê? Aí o André Luiz, no livro Sinal Verde, fala para nós assim, nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica.
Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade doméstica. Para que gritar? É porque é familiar que a gente tem que gritar? Não tem necessidade. É porque é uma propaganda política? É força de expressão, tem que aumentar o tom de voz? Para que gritar? Vocês vão lembrar de outras citações que a gente fez quando o Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, escutou do pai dele, Zílio Tutu: meu filho, não grite, melhore as suas argumentações. Não grite. E olha, ele foi Prêmio Nobel da Paz no ano de 84, viveu em Joanesburgo, na África do Sul. Meu filho, não grite, melhore as suas argumentações. Ele depois abraçou o sacerdócio, se tornou um sacerdote anglicano e em 84 ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Olha que observação simples, só sobre o tom de voz. Voltando, o tema é: dentro de casa, ser afável e compreensível para com todos. O que é ser afável? É ser carinhoso. Dentro de casa, seja afável e compreensível para com todos. Ele não está falando isso para fora, não. É ótimo se a gente der conta de fazer isso do lado de fora nas nossas relações. É ótimo se fizermos isso com os amigos, com colegas de trabalho, com transeuntes da via pública, a gente ser afável e compreensivo. Isso é ótimo. Mas aonde a gente pode começar esse exercício? Dentro de casa. Ser afável e compreensivo. Gente, ser compreensível significa se disponibilize a escutar o outro. Escutar o outro. E quando escutar, procure escutar sem fazer aquelas expressões. Sabe aquelas expressões que muitas vezes o marido está conversando com a esposa, pais e filhos, um está falando, aí o filho está falando, a mãe chega e faz assim, vira a cara, não está nem afim de ouvir o filho. Sabe a hora, aí a mãe responde, a hora que a mãe responde, ela vira o olho. Gente, para quê? Isso é falta de compreensão, porque o mínimo da compreensão é olho no olho. Escute, acolha aquela fala. E se você discordar, deixe o outro silenciar, faça o seu movimento de discorde. Aí você discordou de discorde, não é de discórdia, não. Faça o seu movimento de discordância com aquela fala e mostre o seu ponto de vista. Você não precisa virar o olho, fazer bico, aumentar o tom de voz, virar as costas, deixar o outro falando sozinho. Então, o que ele propõe para nós aqui? Seja afável e compreensivo para com todos. Faça a tua tarefa e te disponhas a auxiliar aqueles que façam a deles. Faça a tua tarefa. E se disponha a auxiliar aqueles que estão envolvidos com as suas tarefas em casa também. A casa é de todos. Você faz a sua tarefa, o outro faz a dele. Você se movimenta, o outro movimenta também. Para de determinar, esse tem a obrigação disso ou daquilo. Esse tem a obrigação de... Todos nós, a casa é nossa. Se tem a família, não tem uma pessoa que ajuda de fora, não tem essa pessoa... Quem faz essa tarefa do cuidado dentro da casa? A família. O almoço, cuidar da cozinha, o arrumar a casa, o lavar banheiro, limpar terreiro, cuidar de cachorro, limpar o cocô do cachorro, colocar água, levar para veterinário. Gente, essa é a obrigação da família. Aí tem gente que não faz, não. Tem gente que não faz, não. Não, porque não é minha obrigação. Como que não é a sua obrigação lavar o banheiro? Por que não é a sua obrigação? Você faz xixi no terreiro? Faz xixi no terreiro. Porque às vezes você faz xixi no terreiro. Aí realmente você não tem compromisso nenhum com aquele banheiro. Eu não tenho compromisso nenhum com o banheiro do bar. Eu passo lá, o banheiro do bar pode estar sujo, pode estar limpo, eu não estou usando aquele banheiro. Aquele banheiro é daqueles que usam, daqueles que são donos daquela propriedade que oferece. Na nossa casa o banheiro é nosso. A visita não vai chegar a lavar banheiro na nossa casa. Ele é nosso. É a gente que usa todo dia, várias vezes ao dia. Ah, isso eu não faço. Ah, eu não arrumo cozinha, não. Por que você não arruma cozinha? Você não come nessa casa? Se você come nessa casa, arruma a cozinha. Ah, não, eu fiz um acordo com a minha esposa. Eu faço o almoço e ela arruma a cozinha. Ótimo, isso está acordado. Está acordado. Agora, ela faz o almoço, prepara tudo, arruma a mesa, depois ela ainda vai arrumar a cozinha, depois vai passar pano no chão, depois vai limpar o fogão, depois vai guardar a vasilha. Ô, gente, e ele? Aí vai ver jogo.
Ele vai descansar. Ah, não. Aí, ele propõe, faz a tua tarefa e se dispõe a auxiliar o outro na tarefa dele. Sabe o que isso significa? Uma frase que o André Luiz colocou lá no Sinal Verde. Colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível. Por que eu vou arrumar a cozinha? Porque eu como naquela casa. Eu não como no quintal, eu não como no terreiro, eu não como no meio-fio. Eu como a comida daquela casa. Então faz, se disponibilize. E por isso que eu falei com vocês que o tema é dentro de casa, não estou falando nada de casa íntima. Traz para as questões físicas. Sorrir sempre que possível. Isso aqui, sorrir sempre que possível dentro de casa. O povo está andando no mau humor. É um mau humor. E a parte mais legal do mau humor, daqueles que andam mal-humorados, é quando o bendito do telefone toca. Gente, a pessoa atende, a voz, ela é quase angelical, parece que está vindo de planos superiores. Alô? Isso quando na época do telefone físico, então, isso era ótimo. Porque agora eles não estão atendendo telefone, né? Você vê quem atende a telefone são os maduros. A gente sabe que é velho, porque o velho é aquele que atende o telefone. Os mais jovens já não atendem, não. Tá claro? Você quer falar com seu filho, com sua filha? Você quer falar com eles? Você vai telefone, eles não atendem. Aí você chama 1, 2, 3, 4, eles não atendem. Você manda mensagem, responde. Todos os jovens fazem a mesma coisa. E ainda acha ruim quando a gente liga. Você está numa discussão lá, na hora que atende o telefone, é aquela voz que veio dos planos superiores. Alô, fulana, nossa, que saudade que eu também estou de você. Gente, até agarra na garganta. Ele está pedindo uma coisa simples, sorria dentro de casa. Sorria para os seus familiares. Se nós dermos conta de fazer isso dentro da família, imaginem na via pública, porque na via pública nós fazemos com muito mais sinceridade. Na via pública nós somos muito mais corteses, nós somos muito mais legais nas relações. Tanto que André Luiz coloca para nós, já pensou se nós dessemos conta de tratarmos os transeuntes da via pública? Se a gente desse conta de tratar os que moram conosco dentro de casa como os transeuntes da via pública, já pensou se a gente desse conta? O tanto que o mundo estaria melhor? Ameniza o diálogo pesado, ameniza o diálogo pesado. Teve alteração de humor, teve alteração do tom de voz, o palavreado começou a ficar agressivo, vulgar. Ameniza o diálogo pesado. Fulano, vamos continuar? Não, você está alterando, vamos parar um pouco. Eu sei que esse assunto incomoda, a gente para e pensa. Eu também vou reformular a minha forma de dizer. É isso, ameniza o diálogo. Não reivindique direitos pessoais com veemência. Direito pessoal, gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. Se mora debaixo do mesmo teto, todo mundo tem. Ainda que tenhamos os nossos direitos, ele não está falando para a gente abrir mão dos nossos direitos. Ele não falou isso, não. Ele fala, não requisites esse direito com veemência, com pressão, com ameaça, com agressividade. Não faça isso. Tá claro? Não reivindiques direitos pessoais com veemência. Por quê? Porque todas as pessoas têm direitos e a gente tem que aprender a respeitar o direito de todo mundo. Porque o nosso também, a gente gosta quando ele é respeitado. Tanto que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, ele diz para nós assim, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Por quê? Porque se eu requisito que o outro me atenda, se eu requisito que o outro me ofereça, eu tenho que ver como é que está a minha caminhada também. É muito comum a gente requisitar e não oferecer. É muito comum a gente querer ser atendido e não atender a ninguém. É muito comum nós fazermos questão de estar num ambiente higienizado e não fazermos questão para higienizar o ambiente. Nós fazemos questões de tudo ficar bom para nós a tempo e a hora, mas não fazemos a mesma coisa para o outro. Então, não requisites com veemência. Por quê? Porque o outro também vai se posicionar e colocar para nós. Deixa eu te dizer,
é importante que você me fale disso que é do seu direito, mas você não tem atendido os direitos da casa, que é de todo mundo. E aí eu vou até falar mais, vou tirar a palavra direitos e colocar os deveres da casa. Por quê? Porque se todos nós atendermos os deveres, cada um vai poder zelar pelo seu direito. E o irmão José continua. Procure não ficar indignado com esse ou aquele que se revela mais tardio na compreensão. Tem pessoas que demoram mais a entender, demoram mais a compreender, demoram mais na escuta, demoram mais a elaborar aquilo que você está colocando. Às vezes demoram mais e aí você também se avalia. Porque muitas vezes a sua colocação, ela é tão prolixa, ela é tão explicativa, ela é tão demorada, ela é tão cansativa que o outro já nem prestou atenção em tudo que você queria dizer. Quando você chega no final, que era onde você queria chegar, o outro já está pensando, ainda mais com o mundo virtual, tudo está chegando, para a gente está chegando tudo de uma vez. Então, olha, seja objetivo sem ser agressivo. Seja claro sem ser contundente. Então, na hora que ele coloca para nós, procura não te indignares com esse ou aquele que se revele mais tardio na compreensão, porque ele é tardio na compreensão disso ou daquilo, como você é tardio em outros temas, em outras coisas, e aí você vai precisar da paciência dele. A mesma que você está requisitando que ele tenha quando você está falando, quando você está explicando, quando você está ensinando. Muitos crescem rapidamente por fora, mas se demoram a crescer por dentro. Muitos crescem rapidamente por fora. Olha, é muito fácil a gente encontrar pessoas que cresceram por fora, materialmente, fisicamente, muitos, mas com dificuldades do crescimento emocional, do crescimento moral, do aprimoramento do psiquismo, das relações afetivas saudáveis, mas materialmente está. Então, e está tudo bem, não tem nada contra isso não. Não tem problema nenhum o crescimento material, mas que é importante a gente fazer com que os dois nos acompanhem. Aliás, não é importante não, é essencial. Essencial. Tanto que o Livro dos Espíritos coloca para nós o que a gente precisa para ser feliz. Qual é a medida de felicidade comum para todo mundo? Pergunta 922. Qual é a medida de felicidade comum para todo mundo? Do lado material, aposto necessário. Ele coloca 3 itens. Aposto necessário do lado material. Do lado espiritual, consciência tranquila e fé no futuro. Então não tem problema crescer materialmente, mas a gente tem que estar com a consciência tranquila e mantendo a nossa fé na divindade. Então, se o outro tem dificuldade de compreender o que você está levando, tempo. Todas as pessoas têm limites que apenas lentamente vão superar. Todas as pessoas têm limites. Lentamente vão superar. É o nosso caso. Sabe por que a gente está aqui na Terra? Porque nós temos limites. E lentamente a gente está superando obstáculos. Lentamente. O filósofo Sêneca, ele coloca para nós assim, contra o mal, 3 atitudes. Paciência, silêncio e o tempo. O filósofo Sêneca, que nasceu antes de Jesus, por volta do ano 4 antes de Jesus, em Córdoba, na Espanha, mas ele é considerado um filósofo romano, porque já na infância ele foi para a Itália, e ele desencarna no ano 65 depois de Jesus. Ele coloca para nós, contra o mal, 3 atitudes. Paciência, silêncio e o tempo. Aquilo que não está claro para o outro, olha, espera. Assim é a divindade para conosco. Acima de tudo, não rotules, porque rotular é marginalizar. E ninguém viverá em paz marginalizando alguém dentro do seu próprio lar. Não rotules, acima de tudo, por quê? Rotular é marginalizar. Marginalizar, gente, aqui tem uma outra conotação, não é aquela conotação de colocar o outro como marginal, não.
Marginalizar no sentido de colocar o outro à margem da compreensão, à margem do entendimento, à margem das elaborações, à margem do envolvimento em família. Não marginalize, não rotule. Não rotule nada, não rotule em nada, porque você é. Não rotule, não marginalize aquela pessoa, senão a gente vai colocar essa pessoa à margem das relações, e ele está pedindo para que nós não o façamos. Ninguém viverá em paz consigo mesmo dentro do seu próprio lar, se a gente marginaliza alguém. Ninguém vai viver em paz consigo. Agora, tem muitos pais que ainda falam assim, mas eu faço isso, que comigo foi assim, eu aprendi assim, e deu certo, e deu certo. Gente, a vida é dinâmica, as relações são plurais, a gente está aprendendo o tempo todo com todo mundo, o tempo todo. E aí o filósofo alemão Goethe, ele tem uma colocação interessante para nós quando ele diz assim, não importa o que a vida fez de você. Ah, com meus pais era assim, eu aprendi assim, para mim tem que ser assim. Não, não importa o que a vida fez de você. Importa o que você faz com aquilo que a vida fez de você. Isso é que importa. Não importa o que a vida fez de você. O ponto que nós chegamos hoje está ótimo. Está ótimo. Mas o que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Como que eu utilizo isso nas minhas relações? Aquilo que eu não concordei, que eu achei que ficou agressivo, que foi infrutífero, que foi vulgar, eu vou divulgar, eu vou repetir, eu vou ensinar, eu não vou fazer. O que importa? O que a vida fez com você. O que importa é aquilo que você faz com o que a vida fez para você. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve. Fiquem com Deus.